Ô, Thelminha, só para não fugir muito, eu queria saber por qual motivo que você fez ele estar no meio do ambiente de todo mundo que treina. Fala um pouco para a galera entender o motivo. Pelo mesmo motivo que eu aceitei o desafio desde o primeiro dia. Eu acho que quando a vontade é mais forte do que... né? Eu não gosto de falar de doença, eu gosto de falar que você tem um desafio, Sim. né? Quando a sua vontade... Eu acredito muito assim na força do nosso pensamento, para tudo. Muito. Eu acredito muito. E eu já treinei pessoas que começaram do zero. Eu tive atleta que me encontrou ali na Estrada Velha e falou assim, ó, eu tô inscrito pro Ironman o ano que vem, falta 10 meses, mas eu não sei nadar, nada. E o cara se empenhou e nadou todo dia, foi lá e nadou melhor que muita gente, entendeu? Então eu já vi que quando você realmente quer, você faz dar certo para tudo na vida, né? Exatamente. Teve uma consulta que o Gildo foi, tá dando risada que você lembra, né, cara? Que a gente tava batendo um papo, eu falei, cara, agora é o momento de você se trancar em uma caixinha e você ficar em volta somente das pessoas que te dão motivação. E eu tinha feito um pedido para você, porque ele participa de alguns grupos de esclerose, né? E eu falei, cara, se você puder não colocar nada nesse grupo no início e fugir um pouco desse grupo, vai fazer bem para você. Porque ao mesmo tempo que muitas pessoas querem te ver o bem, tem muitos que são questionadores. Por Deus, mas por que ele consegue e eu não consigo? Nem por mal, né? Mas a pessoa... Não é por mal, assim... é porque o cara tá numa situação difícil e aí fala, pô, o cara tá correndo, pedalando, nadando, né? E por que que dá? E eu vi que depois que você fez isso foi onde você se fechou mais, né, cara? Numa caixinha. É aquele momento que você vê assim, qual que é o teu grupo de segurança? Quais são as pessoas que vão poder me auxiliar nessa jornada? Eu brinquei da vez passada da montanha, né? Sim. Quais são as pessoas que estão voltando da montanha que podem me ajudar agora? Me fechei nisso e você se blinda. Sim. Porque aí você não permite que informações externas, informações negativas cheguem. E o que eu acho incrível é você acreditar na estratégia. Porque assim, força de vontade, só força de vontade não é suficiente. Por exemplo, quando eu comecei com a Thelma, eu conseguia treinar. Eu corria 10, 15 quilômetros. Mas muitas vezes eu não passava disso. Então, uma coisa é você correr 15 quilômetros, mas correr uma maratona é diferente. Sim. Aí eu falava, ó, tô treinando 15 quilômetros 3 vezes na semana. Ela falou, vamos reduzir. Vamos pra academia, vamos usar metodologia. É um treino diferente, é um treino de 8, mas com intensidade. Aí eu, mas como assim? E aí eu entendi que aí quando você pega um professor, um nutricionista que tem estratégia, diferente. é totalmente diferente. Então hoje uma frase que eu levo pra mim é o quê? Força de vontade sem estratégia é trabalho burro. Estratégia sem força de vontade é ilusão. Agora, quando você junta a força de vontade e a estratégia, o céu é o limite. E foi esse trabalho que a gente veio desenvolvendo como equipe. E aí eu fechei. Pô, vocês têm estratégia? É a fórmula para eu fazer o Ironman? É a fórmula. Você tá aqui com um nutricionista, você tá aqui com o treino, é isso que você precisa. E foi aí que eu me isolei nesse mundo, desses 3 pilares. Uma coisa que eu falo que quando você entra no desenvolvimento pessoal, às vezes você fica perdido. Qual caminho eu sigo agora? E aí eu gosto muito de um livro do Scott Adams, que ele fala o seguinte: fracasse em quase tudo e ainda seja bem sucedido. E ele traz uma proposta revolucionária. Ele fala assim, sobre energia. Quando você tem energia, você consegue prosperar em todas as áreas da sua vida. E aí ele pega 3 pilares e fala assim, você quer ter energia? Você só precisa de 3 coisas. Se você focar nessas 3 coisas, você vai ter energia, sua vida... O que é? Coma bem, durma bem e se exercite. Esses 3 pilares vão mudar a tua vida. Aí eu peguei, seguindo a metodologia dos Scott Adams, coma bem. Aí o caldeirão, você vai ter que comer comida de verdade, mudou minha alimentação, comer o dobro do que eu comia. Aí a Thelma entrou na parte do exercício e eu me fechei. Pré-Iron, depois desse ciclo, nisso aqui. O que eu preciso fazer? Entrei nessa cápsula, né? E aí a gente vai ter que fazer essa prova. E hoje eu tô aqui para falar que, caramba, deu certo.